Olá, que tal fazermos um echarpe ou cachecol triangular, que fica comprido envolvendo o pescoço, podendo também sugerir ideias para chales. Vamos trabalhar? Coloquei na máquina 140 pontos, iniciei com barra limpa. Aqui eu fiz 4 carreiras e vamos começar a diminuir na lateral 2 pontos, mas eu vou usar o transportador de 4. Eu vou usar 2 pontos sobrepondo e 2 vão ficar na lateral. Essa diminuição vai ser feita apenas num lado. Eu escolhi o lado esquerdo para diminuir, então sempre a cada 6 carreiras eu vou diminuir 2 pontos ali. Estou trabalhando com 3 fios de lã industrial 2,30. Regulagem que eu estou fazendo é na 7. Eu não quero uma malha muito apertada, então ela vai ficar maleável. A partir de 160 carreiras, eu vou começar a diminuir 2 pontos a cada 5 carreiras. Para ele diminuir um pouquinho mais rápido e eu conseguir fazer o comprimento que eu preciso para esse cachecol. Terminei com 20 pontos em cima, remalhei. Cheguei em 330 carreiras. Então, fazendo diminuições a cada 5, a partir de 160, ela vai dando um caimento um pouquinho mais rápido. Agora, esse é um lado do echarpe, do cachecol. Faço o quê? Coloco novamente os pontos na máquina, porque foi começado com linha de outra cor, então eu tenho pontos aqui para serem apanhados. Pego cada ponto e coloco nessas 140 agulhas da máquina que eu selecionei. Depois, no final, eu tiro a barra limpa dali. Não mexo nela por enquanto. Colocando os pontos até o final, vou fazer a outra parte do cachecol. Aqui passou um nó, mas é de um cabo só, então ele fica imperceptível, ele não atrapalha. Colocando os pontos, eu vou fazer o mesmo processo, 0 marcador de carreiras, e vou diminuindo. A cada 6 carreiras, diminuo 2 pontos daí nessa lateral aqui, porque nós temos diminuições agora desse lado. Então, eu vou diminuindo
até 160 carreiras. Depois, a cada 5 carreiras, até 330. É o mesmo processo que nós fizemos no lado de cá. Eles são 2 panos, não preciso costurar ele no meio. Eu já colocando os pontos aqui, depois retirando a barra limpa, ele já está costurado. Chegando em cima com 20 pontos, remalho e tiro da máquina. Tirada a barra limpa, nós temos a peça inteira. Aqui não tem sinal da costura, porque não houve costura, mas também é possível fazer as duas partes e costurar, fazer as duas partes iguais e costurar com ponto invisível. Ou fazer as duas partes, iniciando com enrolado e no meio, na junção, fazer uma trança em formato de coração, como eu já mostrei em alguns vídeos. Então, esse é o nosso triângulo, que vai ser um cachecol. Toda a volta, a parte de baixo, vai receber uma carreira grande de crochê. Crochê eu vou fazer noutra hora, porque agora é muito
demorado. O crochê vai ser feito numa outra oportunidade. Aqui os arremates desses fios eu coloco na hora do crochê e eu tenho todo o trabalho formando um triângulo bem grandão. Esse também é um modelo que pode ser um chale, não precisa ser uma manta de pescoço. Essa vai ser uma manta para ser usada como um babadouro, eu acho. Essa parte bicuda para frente, envolvendo aqui. Também poderia ser feito, ao invés de crochê na volta, franjas pequenas. Colocar franjas somente na parte bicuda, não na parte reta. A parte reta seria mais para perto do pescoço. Também é uma opção. Essa mesma ideia serve para chale. Chale feito maior. Não precisaria ser apenas com 140 pontos, como foi usado aqui. 140 deu a altura dele. Na parte central desse bico, são 140 pontos. Depois foi diminuindo para um lado até 20, para o outro lado também até 20. Mas, se fosse um chale, poderia ser feito a quantia toda da máquina, 200 agulhas, ou, não precisa, 190 agulhas já é um bom tamanho para chale. Fazendo em duas partes assim também, ou inteiriço. Basicamente, o nosso trabalho foi fazer 2 triângulos. A junção deles foi feita na barra limpa, fazendo ele ficar mais comprido. Também pode ser feito um pouquinho maior do que 140 pontos, fazendo daí um chale, com franjas na borda, ou com crochê também na borda, ele ficaria um chale também muito bonito e bastante usado. Ok? Nossa dica para hoje, nossa ideia para hoje, então, um echarpe triangular. Bom trabalho!